o risco de um acidente com dificuldade de contenção do petróleo, se ele acontecer, você vê que essa plataforma está gerando dificuldade para um país que tem a melhor robótica de petróleo do mundo. Eles estão com dificuldade para colocar uma tampa no poço. 3.000 metros. Agora, a 7.000 metros de profundidade... Que é aqui no Brasil. Que é em águas profundas, pré-sal, etc. Imagina o nível de dificuldade. Então, royalties serve para financiar pesquisa, que muita gente não dá importância. O Brasil é um celeiro de pesquisa. Tem aqui o SEMPES, que fica aqui no Rio, né? Você citou ali no Fundão, e que os royalties não servem só para fazer obra de infraestrutura, que é importante, serve para pesquisar, e pesquisar não é só como se explora petróleo, é como se protege o meio ambiente, como se protege a população, para que a gente não fique exposto a isso. Nós queremos o bem que pode ser trazido por essa riqueza, mas queremos também que haja proteção do nosso Estado, né? Agora, vem um deputado dizer de maneira irônica que o que nós temos pode ser, no máximo, uma vista para o mar, né? Quando nós dizemos que somos um Estado produtor e uma cidade do Rio de Janeiro que, imagina, como nós somos potenciais no turismo, imagine um acidente acontecendo aqui no litoral do Rio de Janeiro, abrangendo as nossas praias. E, Cristiano, tem uma questão também, Cláudia, que é decisiva, o seguinte, o Cristiano falou num ponto importante, que é aproveitar essa riqueza do pré-sal não somente para obras de infraestrutura. Eu acho que tem, assim, parte da vocação perdida da cidade, quando ela deixou de ser capital, quando houve a fusão, nós já encontramos ela num caminho da questão esportiva, sendo sede do Pan-Americano, das Olimpíadas, protagonismo na Copa, mas essa vocação de explorar o setor de energia, basicamente o setor de energia, energia de petróleo e energia limpa, é um desafio para essa cidade. Quer dizer, aproveitar esse movimento, essa questão do pré-sal, para trazer para cá empresas que sejam empresas de alta tecnologia, de mão de obra qualificada e que possa fazer a diferença que outras cidades no mundo, algumas cidades ganharam com a exploração do petróleo, em explorar isso, outras cidades perderam a oportunidade de fazer a virada. Isso é uma riqueza para... Isso não é um calendário. As Olimpíadas, com toda a sua importância, é inegável. Nós vamos antecipar 30 anos de investimento em 6, mas o pré-sal é uma oportunidade de praticamente um século você poder aproveitar essa riqueza para o futuro, entendeu? Para mais 2 ou 3 gerações. Com boa gestão, né? Exatamente. E nós não podemos perder a oportunidade, esse momento de ouro do alinhamento dos 3 níveis de governo, falando uma linguagem que a população está valorizando, que é a linguagem do entendimento, dos políticos pararem de brigar, pararem de colocar suas pretensões pessoais à frente de tudo. Então, acho que, nesse sentido, o prefeito Eduardo, o governador Cabral, o presidente Lula, dão uma demonstração muito forte de que chegou o momento do Rio aproveitar, fazer o seguinte: olha, nós vamos colocar todo o resto de lado e vamos tratar de que isso que está acontecendo no estado do Rio seja transformado em benefício da população. Então, já se percebe que esse alinhamento gera benefícios, eles são palpáveis. É claro que as paixões políticas sempre tentam desqualificar aqui uma coisa, uma conquista, é natural. Agora, quando o tempo passar e se olhar para essa época, vai se ver que o estado do Rio ganhou muito nesse período. Quando nós formos olhar na história, que essa discussão, porque a política é isso mesmo, tem a fofoca, mas quando passar e se olhar com tranquilidade, vai se ver que é o momento. E quanto mais a sociedade participar dele, se vir engajada, quando participou agora da questão da discussão dos royalties, veja, não é uma batalha vencida, não. Isso está, de certa forma, adormecido em função de uma outra agenda, mas vamos ficar atentos, né? Para a gente poder não ser surpreendido, mas, sobretudo, esse alinhamento eu acho que dá uma demonstração para o Brasil. E só complementando, quando a gente falou em tecnologia limpa, etc. e tal, e foi mencionado o lixo no início do programa, tem um fator que é você recolher muito material sólido, você tem que concentrar isso, ver como é que faz para não ficar gastando combustível para transportar
material, fazer um ganho, uma sustentabilidade real, porque sustentabilidade entrou na moda, mas muito pouca gente usa isso nas suas decisões. Né? Enfim. Bom, então, para a gente terminar essa agenda do bem, porque como você sabe, né, esse programa, né, Cristina, a gente apresenta aqui o que é bom, porque senão só fica se falando mal da política quando existem tantos políticos competentes e bem dispostos, cheios de bons projetos. Então, queria que você falasse sobre a parte de transporte. Vocês estão agora inovando, estão trazendo o bilhete único municipal? Isso, Cláudia. O governo do Estado, o governador Sérgio Cabral, já implementou o bilhete único para as ligações intermunicipais. Durante todo o ano passado, o prefeito Eduardo Paes, através da Casa Civil, quando eu era secretário, junto com a Secretaria de Transporte, nós desenvolvemos um estudo para fazer o levantamento adequado da situação dos transportes na cidade, porque aqui, como se sabe, nós vivemos há anos com as concessões de linha de ônibus, e a Secretaria de Transporte, a Prefeitura do Rio, a gente não tinha qualquer informação sobre quantidade de linhas, sobre quantidade de ônibus que circulavam. Então, para se poder estimar algo minimamente responsável, para se pensar uma tarifa que fosse adequada para bilhete único, não gerasse prejuízo para quem faz duas viagens, prejuízo para quem faz só uma viagem, contra um benefício para quem faz mais de uma. Isso foi feito um estudo profundo durante esse ano, e nós chegamos já estamos muito próximo dessa implementação do bilhete único, que virá acoplada com a licitação de todas as linhas de ônibus da cidade. Eu acho que será um ganho para a cidade, para que a gente possa voltar a ter capacidade de planejar transporte público. Quer dizer, pensar agora em racionalizar o sistema de ônibus, diminuir, por exemplo, os ônibus que vêm de outros municípios até o centro da cidade, quer dizer, poder fazer transbordos adequados, diminuir engarrafamentos, diminuir a poluição que geram esses ônibus, engarrafamentos. Eu acho que começa a se ter uma luz no fim do túnel com a implantação desse bilhete único. A ideia, Cláudia, desse bilhete único é que, como nós estamos falando do município e a concessão é só ônibus para o município, diferente do estado que tem a concessão do metrô, trem, nós vamos fazer só ônibus. Provavelmente o valor da tarifa não será muito diferente da tarifa atual, que está em torno de R$ 2,35, deve ficar em torno de R$ 2,35, R$ 2,40, seguindo mais ou menos os mesmos parâmetros de 2 horas de viagem para qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que é uma economia brutal que vai se fazer, uma quantidade enorme, mais de 1,5 milhão de pessoas que pegam dois ônibus para ir para o seu trabalho. Quer dizer, economia para trabalhadores, economia para empregadores também, e para a população, para o seu trabalho, para o seu lazer, para o seu deslocamento do dia a dia. Fora a energia e a disposição, a alegria do trabalhador, que vai chegar em casa muito mais rápido, né, com o bolso com mais dinheiro. Você vê que a gente está falando aqui sobre desafios e questões, mas, sobretudo, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade alegre, uma cidade feliz, uma cidade que tem demonstrado que essa autoestima vem sendo recuperada. Eu percebo isso conversando nas ruas da cidade. O Pedro Paulo é um valor extraordinário, não só da política, né, colega nosso de Assembleia, mas tem essa cabeça do gestor. Porque não basta, hoje, as pessoas buscarem mandato junto à população. As pessoas têm que demonstrar serviço. Estão preparadas também, né? O tempo está se encarregando de mostrar que a população cansou de viver de demagogia de quinta categoria. Não tem mais espaço para esse tipo de político. Está se encurtando. Por quê? Porque o resultado tem que aparecer na vida, no dia a dia do cidadão. E é isso que a gente percebe na administração do prefeito Eduardo, a busca de soluções. Evidentemente que esses impactos de muitos anos com políticas públicas equivocadas, outras boas políticas públicas, porque a gente não pode desqualificar a história da administração pública. O município do Rio tem uma qualidade de servidor incrível, né? Eu convivo aí com as repartições, né, no Estado também, e muita coisa boa é feita ao longo dos anos. Mas quando falta na cabeça um processo de condução correta, mesmo se trabalhando muito bem nas esferas, vamos dizer, da máquina, do dia a dia, às vezes não se consegue os resultados. E o que eu vejo agora é que essa liderança do prefeito, o período que o Pedro passou na Casa Civil, isso está engrenando.